Parte 3. Liderança. O desafio da excelência. Capítulo 18. Avaliar hierarquias. O julgamento final do sucesso. Um músico deve fazer música. Um artista deve pintar. Um poeta deve escrever. Se for para estar em paz consigo mesmo no fim. Abraham Maslow. Todo sistema complexo, seja uma ferramenta industrial ou um computador ou um ser humano, tem de ser congruente. Suas partes têm de trabalhar juntas. Cada ação tem de apoiar uma outra ação. Se é para trabalhar em nível alto, se as partes de uma máquina tentam ir em duas direções diferentes ao mesmo tempo, a máquina sai de sincronia e pode acabar quebrando. É assim também com os seres humanos. Podemos aprender a produzir os mais efetivos comportamentos, mas se esses comportamentos não apoiam nossas mais profundas necessidades e desejos, se esses comportamentos infringem outras coisas que são importantes para nós, então temos conflitos interiores e nos falta a congruência necessária para um sucesso em larga escala. Se uma pessoa está conseguindo uma coisa, mas vagamente quer alguma outra, ela não será totalmente feliz ou realizada. Ou, se uma pessoa alcança uma meta, mas, a fim de fazê-lo, violou sua própria crença sobre o que é certo e errado, então resulta confusão. A fim de realmente mudarmos, avançarmos e prosperarmos, precisamos nos tornar muito conscientes das regras que temos para nós e para os outros, e de como realmente medimos ou julgamos o sucesso ou fracasso. Caso contrário, podemos ter tudo e ainda nos sentirmos nada. Esse é o poder do elemento final e crítico, chamado valor. O que são valores? São simplesmente suas próprias crenças, pessoais e individuais, sobre o que é mais importante para você. Seus valores são seus sistemas de crenças sobre certo, errado, bom e mal. Maslow fala sobre artistas, mas a questão é universal. Nossos valores são as coisas que todos nós fundamentalmente precisamos para seguirmos em frente. Se não os temos, não nos sentiremos completos e realizados. Essa sensação de congruência ou totalidade e unidade vem da compreensão de que estamos satisfazendo nossos valores com o nosso comportamento presente. Eles até determinam do que você deve se afastar. Eles governam todo o seu estilo de vida. Eles determinam como você reagirá a qualquer experiência na vida. Eles são muito parecidos com o sistema operacional de um computador. Você pode colocar qualquer programa que queira, mas se o computador vai aceitar o programa, ou se vai usá-lo ou não, só depende de como o sistema operacional foi programado pela fábrica. Valores são como o sistema operacional do julgamento no cérebro humano. O impacto de seus valores é sem fim. No que você veste e o que dirige, para onde mora, com quem você se casa, se casar, ou como educa seus filhos, nos motivos que o levaram a escolher o que faz para viver. Eles são a base que define nossas reações a qualquer situação dada na vida. São a chave máxima para compreender e prognosticar seus próprios comportamentos, assim como os comportamentos dos outros. A chave mestra que libera a magia interior. Mas de onde vêm eles, esses poderosos ensinamentos sobre o certo e o errado, bom e mal? O que fazer e o que não fazer? Uma vez que os valores são específicos,
altamente emocionais, crenças associadas, eles vêm de algumas das mesmas origens que discutimos antes no capítulo sobre crenças. Seu ambiente desempenha um papel, começando quando você era um bebê. Seu pai e sua mãe, especialmente em famílias tradicionais, desempenharam o papel principal ao programarem a maioria de seus valores originais. Constantemente eles expressaram seus valores, dizendo-lhe o que queriam ou não queriam que você fizesse, dissesse e acreditasse. Se você aceitava seus valores, era recompensado, você era um bom menino ou menina. Se você os rejeitava, ficava em apuros, você era um mau menino. Em algumas famílias, se você continuava a rejeitar os valores de seus pais, era punido. De fato, a maioria de nossos valores tem sido programada através dessa técnica de recompensa-punição. Quando você ficou mais velho, os grupos de companheiros foram outra fonte de valores. Quando se encontrou com outros garotos na rua pela primeira vez, eles podiam ter valores diferentes dos seus. Misturou os seus valores com os deles, ou pode ter alterado os seus, porque se não o fizesse, eles poderiam bater em você ou, pior, não brincar com você. Através de sua vida, você foi constantemente criando novos valores ou misturando ou instalando os seus próprios nos outros. Também, pela sua vida afora, você teve heróis ou talvez anti-heróis. E por admirar seus feitos, você tenta igualar-se a quem pensa que eles são. Muitos garotos começaram com drogas porque seus ídolos, cuja música eles amavam, pareciam valorizar as drogas. Felizmente, hoje, muitos desses ídolos, compreendendo suas responsabilidades e oportunidades como figuras públicas para moldar os valores de um grande número de pessoas, estão deixando claro que não usam ou apoiam o uso de drogas. Muitos artistas estão deixando claro que são por uma mudança positiva no mundo. Isso é moldar os valores de uma porção de pessoas. Compreendendo o poder da mídia para levantar dinheiro para alimentar pessoas famintas, Bob Geldof, das famosas Live Aid e Band Aid, liberou os valores de outros artistas poderosos através de seus esforços conjuntos e exemplo. Ajudaram a fortalecer o valor de dar e de se compadecer dos outros. Muitas pessoas que não tinham esse valor como de grande importância em suas vidas mudaram seus comportamentos quando viram seus ídolos, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Kenny Rogers, Bob Dylan, Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie e outros, dizendo-lhes direta e diariamente através de suas músicas e vídeos que estão morrendo pessoas e que temos que fazer alguma coisa. No próximo capítulo, olharemos mais de perto a criação de tendências. Por ora, compreenda o poder que a mídia tem para dirigir e criar valores e comportamentos. A formação de valores não termina com heróis. Também acontece no trabalho, onde vigora o mesmo sistema de punição e recompensa. Para trabalhar para alguém e subir na empresa, você adota alguns dos seus valores. Se você não compartilha os valores do seu chefe, as promoções poderão ser impossíveis. E para começar, se você não compartilha com os valores da companhia, será insuportável. Os professores em nosso sistema escolar estão sempre expressando seus valores e muitas vezes inconscientemente usam o mesmo sistema de punição, recompensa, para assegurar sua adoção. Nossos valores também mudam quando mudamos as metas ou a imagem própria.
Se você estabeleceu a meta de ser o número 1 na empresa, quando atingi-la, estará ganhando mais dinheiro e esperando coisas diferentes dos outros. Seus valores de como vai ter de trabalhar daqui para frente também mudam. O que você acha de um belo carro? Será bastante diferente. Até as pessoas com quem passa o tempo podem também mudar para combinar com a sua nova autoimagem. Em vez de ir tomar uma cerveja com os amigos, você poderá estar bebericando uma Perrier com as 3 outras pessoas em seu escritório que estão planejando expansão. Qual o seu impulso? Aonde vai? Quem são os seus amigos? O que você faz? Tudo reflete sua auto-identificação. Eles podem envolver o que o psicólogo industrial Dr. Robert McMurrow chamou de símbolos do ego invertido, que também demonstram valores. Por exemplo, o fato de alguém dirigir um carro barato não significa que ele não se tenha em alta consideração, ou que o preço da gasolina é um valor importante. Porém, ele pode querer mostrar que está acima da tendência comum da humanidade ao adotar símbolos incongruentes. Um cientista ou empresário altamente educados que tenham um salário bastante substancial podem querer provar para si mesmos e para outros como são diferentes ao dirigirem um carro barato e super econômico. O multimilionário que mora numa cabana pode valorizar a perda de espaço ou pode querer demonstrar seus únicos valores para si e para os outros. Portanto, acho que você pode ver como é importante descobrirmos quais são os nossos valores. O desafio para a maioria das pessoas é que muitos desses valores são inconscientes. Muitas vezes as pessoas não sabem por que fazem certas coisas. Elas só sentem que têm de fazê-las. As pessoas sentem-se muito pouco à vontade e desconfiadas em relação a indivíduos que têm valores diferentes dos seus. Muitos dos conflitos que as pessoas têm na vida resultam de valores conflitantes. Assim como isso é verdade numa escala local, também o é em escala internacional. Quase toda guerra é uma guerra sobre valores. Veja o Oriente Médio, Coreia, Vietnã e outros. E o que acontece quando um país conquista o outro? Os conquistadores começam a converter a cultura para seus próprios valores. Não são só os países diferentes que têm valores diferentes, pessoas diferentes que têm valores diferentes, mas cada indivíduo pensa que alguns valores são mais importantes do que outros. Quase todos nós temos uma meta final, coisas que são para nós importantes, acima de qualquer coisa. Para algumas pessoas isso é honestidade, para outras é amizade. Algumas pessoas podem mentir para proteger um amigo, mesmo que a honestidade seja importante para ela. Como podem elas fazer isso? Porque a amizade está mais alto na sua escala de importâncias e hierarquia de valores do que a honestidade neste contexto. Você pode colocar um alto valor pessoal no sucesso de sua firma, mas também em ter uma vida em família. Assim surgem os conflitos. Você prometeu estar com sua família certa noite e então surge uma reunião de negócios. O que você escolherá para fazer depende do que colocar como seu valor mais alto naquela hora. Assim, em vez de dizer que é ruim gastar o tempo com negócios e não com sua família, ou vice-versa, descubra quais são seus valores verdadeiros. Então, pela primeira vez em sua vida, você compreenderá por que faz certas coisas, ou por que outras pessoas fazem o que fazem. Os valores são um dos mais importantes instrumentos para descobrir como uma pessoa trabalha. Para lidar efetivamente com pessoas,
Precisamos saber o que é mais importante para elas, especificamente qual é sua hierarquia de valores. Uma pessoa pode ter grande dificuldade em compreender motivações ou comportamentos básicos de outras pessoas, a menos que compreenda a importância relativa dos valores. Uma vez que compreenda, pode virtualmente antecipar como irão reagir a algum conjunto específico de circunstâncias. Uma vez que saiba sua própria hierarquia de valores, você pode ficar fortalecido para resolver qualquer relacionamento ou representação interior que seja conflitante para você. Não existe sucesso real, exceto em manter-se com seus valores básicos. Algumas vezes é uma questão de aprender como conciliar entre valores existentes que estão em conflito. Se uma pessoa está tendo problemas num trabalho altamente remunerado e um de seus principais valores é que dinheiro é nocivo, não é suficiente concentrar-se no trabalho. O problema está no nível mais alto de valores conflitantes. Se uma pessoa não pode concentrar-se no trabalho porque seu valor mais alto é a família e ela está passando o tempo todo no serviço, você tem de recorrer ao conflito interior e ao sentimento de incongruência que ele produz. Reestruturar e encontrar a intenção é o remédio. Você pode ter $1 bilhão, mas se a vida que você leva entra em conflito com seus valores, você não será feliz. Vemos isso frequentemente. Pessoas com dinheiro e poder levam vidas pobres. No outro lado, você pode ser pobre como um rato de igreja financeiramente. Mas, se a vida que leva está de acordo com seus valores, você se sentirá realizado. Não é uma questão de quais valores são certos ou errados. Não pretendo impor meus valores a você. É importante saber quais são os seus valores, a fim de que possa dirigir, motivar e apoiar-se no nível mais amplo. Todos temos um valor maior, uma coisa que mais desejamos em qualquer situação, quer seja um relacionamento ou um trabalho. Pode ser liberdade, pode ser amor, pode ser excitação ou pode ser segurança. Provavelmente você lê esta lista e diz consigo mesmo: eu quero todas essas coisas. A maioria de nós também. Mas colocamos um valor relativo nelas todas. O que uma pessoa mais quer de uma amizade é êxtase. Outra, amor. Uma terceira, comunicação honesta. Uma quarta, a sensação de segurança. A maioria das pessoas são totalmente ignorantes de suas hierarquias ou daquelas das pessoas que amam. Têm um senso vago de querer amor ou desafio ou êxtase, mas não têm ideia de como essas peças se juntam. Essas distinções são absolutamente críticas. Determinam se as máximas necessidades da pessoa serão ou não encontradas. Você não pode satisfazer as necessidades de alguém se não souber quais são elas. Você não pode ajudar alguém a fazer o mesmo por você e não pode lidar com seus próprios valores conflitantes, até compreender as hierarquias nas quais elas estão interagindo. A primeira chave para compreender é detectá-las. Como você descobre a hierarquia de valores, sua ou de alguém mais? Primeiro, você precisa colocar uma estrutura em volta dos valores que está procurando. Isto é, você precisa detectá-los num contexto específico. Eles são divididos em compartimentos. Muitas vezes temos valores diferentes para relacionamentos ou família. Você deve perguntar: o que é mais importante para você numa relação pessoal? A pessoa pode responder: os sentimentos de apoio. Então, você pode perguntar: por que é importante o apoio? Ela pode responder: mostra que alguém me ama.
Você pode perguntar: o que é tão importante quanto a alguém amar você? Ela pode responder: isto cria sentimentos de alegria em mim. Continuando a perguntar mais e mais: o que é importante? Você começa a desenvolver uma lista de valores. Então, para ter uma compreensão clara da hierarquia de valores de alguém, tudo o que você precisa fazer é pegar essa lista de palavras e compará-las. Pergunte: o que é mais importante para você? Ser apoiada ou sentir alegria? Se a resposta é sentir alegria, então é óbvio que a alegria está mais alta na hierarquia de valores. A seguir, você perguntaria: o que é mais importante para você? Sentir alegria ou sentir-se amada? Se a resposta é sentir alegria, então, desses 3 valores, a alegria é o número 1. Pergunte então: o que é mais importante para você? Sentir-se amada ou ser apoiada? A pessoa pode olhar zombeteiramente e responder: bem, ambas são importantes. Você replica: sim, mas qual é mais importante? Que alguém a ame ou que alguém a apoie? Ela pode dizer: bem, é mais importante que alguém me ame. Agora você sabe o segundo mais alto valor depois da alegria. Seria amor, e o terceiro seria apoio. Você pode fazer isso com uma lista de qualquer tamanho para compreender o que é mais importante para uma pessoa e o peso relativo dos outros valores. A pessoa, nesse exemplo, pode se sentir bastante forte quanto a um relacionamento, mesmo que não se sinta apoiada. Outra pessoa, no entanto, pode colocar apoio acima de amor, e você poderá se surpreender ao descobrir quantas pessoas o fazem. Essa pessoa não acreditará que alguém a ama a menos que ela a apoie, e não será suficiente sentir-se amada se não se sentir apoiada. As pessoas têm certos valores que, quando violados, fazem com que deixem um relacionamento. Por exemplo, se apoio for o número 1 na lista de valores de uma pessoa, mas ela não se sente apoiada, poderá terminar o relacionamento. Já alguém que classifica apoio como terceiro, quarto ou quinto e amor em primeiro, não deixará o relacionamento, não importa o que aconteça, enquanto se sentir amada. Estou certo de que você pode apresentar várias coisas que lhe são importantes num relacionamento íntimo. Fiz uma lista de algumas importantes, abaixo: amor, êxtase, comunicação mútua, respeito, alegria, crescimento, apoio, desafio, criatividade, beleza, atração, unidade espiritual, liberdade, honestidade. Estes não são, em absoluto, todos os valores importantes que existem. Para você talvez haja outros mais importantes do que os relacionamentos aqui. Se você tem algum outro, escreve nesta página sem hesitar. Agora classifique-os segundo suas prioridades, atribuindo o número 1 ao mais importante e o 14 ao menos importante. Você achou difícil? Se não formar uma hierarquia sistematicamente, arrumá-la pode tornar-se um tanto cansativo e confuso, conforme a lista aumenta. Assim, comparemos valores uns com outros, para determinar quais são mais importantes do que outros. Comece com os 2 primeiros da lista. O que é mais importante para você? Amor ou êxtase? Se a resposta for amor, ele é mais importante do que comunicação mútua? Você precisa percorrer a lista toda e ver se alguma coisa é mais importante do que o valor com o qual começou. Se não, amor está no alto da hierarquia. Agora, vá para a palavra seguinte da lista. O que significa mais para você? Êxtase ou comunicação mútua? Se a resposta é êxtase,
Continue descendo a lista, comparando-a à palavra seguinte. Se a qualquer hora outra escolha é preferida à escolha inicial, neste caso, êxtase, comece fazendo as comparações para o valor. Por exemplo, se comunicação mútua está mais valorizada do que êxtase, você deve então continuar com a pergunta: o que é mais importante, comunicação mútua ou respeito? Se ainda for comunicação mútua, então pergunte: comunicação mútua ou alegria? Se nenhum valor for considerado mais importante do que comunicação mútua, ele é o segundo na hierarquia. Se outro valor for considerado mais importante, você compara os valores remanescentes com ele até completar a lista. Se você, por exemplo, comparou comunicação mútua com todas as palavras deste exemplo e chegou ao último valor da lista, honestidade, e verificou ser mais importante do que comunicação mútua, então você não tem de compará-lo com criatividade, uma vez que criatividade não é tão importante como comunicação mútua. Assim, sabemos que, desde que honestidade é mais importante do que comunicação mútua, ela será também mais alta do que criatividade ou qualquer outra palavra na lista. Já abaixo de comunicação mútua, para completar a hierarquia, repita esse processo através da lista toda. Como verá, classificá-los nem sempre é um processo fácil. Alguns desses valores têm diferenças muito pequenas que não estamos acostumados a fazer. Se a decisão não for clara, torne as diferenças mais específicas. Você pode perguntar: o que é mais importante, êxtase ou crescimento? Uma pessoa pode responder: bem, se estou crescendo, eu tenho êxtase. Então, você precisa perguntar: o que significa êxtase para você? O que crescimento significa para você? Se a resposta for êxtase significa sentir uma sensação total de alegria pessoal e crescimento significa superar obstáculos, então você pode perguntar: o que é mais importante, superar obstáculos ou sentir uma sensação total de alegria? Isso tornará a decisão mais fácil. Se as diferenças ainda não estiverem claras, pergunte o que aconteceria se você excluísse um valor. Se você nunca pudesse ficar extasiado, mas pudesse crescer, seria essa sua escolha? Ou, se você nunca pudesse crescer, mas pudesse ficar extasiado, qual delas você preferiria? Isso, em geral, proporciona a informação necessária para distinguir qual valor é mais importante. Definir uma de suas próprias hierarquias de valores é um dos mais valiosos exercícios que você pode fazer neste livro. Pare um pouco para decidir o que deseja de um relacionamento. Você deve fazer a mesma coisa com sua parceira, se estiver com um relacionamento agora. Vocês dois desenvolverão uma nova consciência das mais profundas necessidades um do outro. Faça uma lista de todas as coisas que são mais importantes para você num relacionamento. Por exemplo, atração, alegria, excitação e respeito. Para aumentar esta lista, você deve perguntar: por que o respeito é importante? E sua parceira pode dizer: é a coisa mais importante num relacionamento. Portanto, você já tem o valor número 1. Ou sua parceira pode dizer: quando me sinto respeitada, sinto-me unida a outra pessoa. Logo, você tem outra palavra: união. Você pode perguntar: qual a importância da união? E sua parceira pode dizer: se eu me sinto unida a outra pessoa, eu me sinto amada por ela. Então, você pode perguntar: por que é importante o amor? Continue dessa maneira para desenvolver uma lista de palavras até que fique satisfeito por estabelecer a maioria dos principais valores que são importantes para você num relacionamento. Agora, crie uma hierarquia de importância usando a técnica descrita acima. Compare sistematicamente cada valor até que
tenha uma hierarquia clara que lhe pareça certa. Após ter criado uma hierarquia de valores para seus relacionamentos pessoais, faça a mesma coisa com seu ambiente de trabalho. Crie o contexto de trabalho e pergunte: o que é mais importante para mim no trabalho? Você poderia dizer: criatividade. A questão óbvia seguinte seria: o que é importante sobre criatividade? E poderia responder: quando sou criativo, sinto que cresço. E então, o que é importante sobre crescer? Continue daí. Se você for pai ou mãe, sugiro fazer o mesmo com seus filhos, descobrindo coisas que verdadeiramente os motivam. Você estará com instrumentos únicos e efetivos para criá-los melhor. O que descobriu? Como se sente sobre a lista que criou? Na sua opinião, ela é correta? Se for não, faça comparações adicionais até que sinta que está certa. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrirem seus valores mais altos. No entanto, tornando-se conscientemente informadas de suas hierarquias de valores, elas começam a entender por que fazem o que fazem. Em relacionamentos pessoais ou no trabalho, você pode expressar o que lhe é mais importante, agora que já sabe quais são seus valores, e, conhecendo-os, pode começar a dirigir suas energias para alcançá-los. Elaborar uma hierarquia não é suficiente. Como veremos mais tarde, as pessoas têm significados diferentes para uma mesma palavra, quando se trata de valores. Agora que você se tornou consciente de sua hierarquia, aproveite para perguntar o que ela significa. Se o valor primário num relacionamento é amor, você pode perguntar: o que faz sentir-se amado? Ou o que faz com que ame alguém? Ou como sabe quando não é amado? Você deve fazer isso com a maior precisão possível, pelo menos com os 4 primeiros itens de sua hierarquia. A palavra sozinha, amor, provavelmente significa dúzias de coisas para você. E vale a pena descobrir quais são. Não é um processo fácil, mas fazendo-o cuidadosamente, saberá mais sobre si mesmo, o que deseja de verdade e que evidência deve usar para saber seus desejos se estão sendo satisfeitos. É claro que você não pode ir pela vida afora fazendo estudos completos dos valores de todas as pessoas que conhece. O quão preciso e específico que você quiser ser dependerá inteiramente de seu objetivo. Se for para ter um relacionamento que durará para sempre, com sua esposa ou um filho, você quererá saber tudo o que for possível sobre como funciona o cérebro dessas pessoas. Se você for um treinador tentando motivar um jogador ou um homem de negócios, tentando avaliar um possível cliente, você ainda quereria conhecer os valores da pessoa, mas não com tanta profundidade. Você só está procurando vantagens grandes. Lembre-se, em qualquer relacionamento, seja intenso como entre pai e filho, ou casual como 2 vendedores que compartilham o mesmo telefone. Você tem um contrato, quer tenha sido verbalizado ou não. Ambos esperam certas coisas, um do outro. Ambos julgam as ações e palavras do outro, pelo menos inconscientemente, por seus valores. Você pode muito bem ficar sabendo quais são esses valores e criar acordo a fim de que saiba com antecedência como seus comportamentos afetarão a ambos e quais são suas verdadeiras necessidades. Você pode detectar esses valores dominantes em conversa casual. Uma técnica simples, mas valiosa, é ouvir com atenção as palavras que as pessoas usam. As pessoas tendem a usar com frequência palavras-chave que demonstram quais são os valores no alto de suas hierarquias. 2 pessoas podem compartilhar juntas uma experiência de êxtase.
Uma pode delirar com ela, dizendo como deixou sua criatividade ativa. A outra pode só ter ficado entusiasmada e poderá dizer como eram intensas as sensações compartilhadas. É provável que elas lhe deram pistas fortes sobre seus valores mais altos e sobre o que você deve entender se quiser motivá-las ou excitá-las. Detecções de valores são importantes, tanto em negócios como na vida pessoal. Há um valor maior que todos procuram no trabalho. Fará uma pessoa entrar no serviço e, se não satisfazer ou se violado, fará com que ela o deixe. Para algumas pessoas pode ser dinheiro. Se você os paga bem, você os manterá. Para muitos outros, todavia, é alguma coisa a mais. Pode ser criatividade ou desafio ou um senso de família. É crucial para os gerentes saber o valor mais alto da hierarquia de valores de seus empregados. Para descobrir, a primeira coisa é perguntar o que faz com que você entre numa organização? Digamos que o empregado responda, um ambiente criativo. Você desenvolve uma lista sobre o que é importante perguntando, o que mais o faria entrar? Então você quereria saber, mesmo que todos os valores mais altos existam, o que o faria deixar o serviço? Suponha que a resposta é falta de confiança. Poderia continuar daí perguntando, mesmo que haja falta de confiança, o que o faria ficar? Algumas pessoas poderiam dizer que nunca ficariam numa organização com falta de confiança. Se dizem isso, esse é o maior valor para elas, a coisa que devem ter para permanecer num emprego. Alguém mais pode dizer que ficaria, mesmo que não houvesse confiança, se houvesse chance de subir na organização. Continue perguntando e questionando até descobrir as coisas que a pessoa tem de ter para permanecer feliz, e então saberá com antecedência o que a faria sair. As palavras que as pessoas usam são como super âncoras. Têm fortes associações emocionais. Para ser até mais efetivo, seja claro, como você saberia quando tem aquilo? E como você saberia quando não tem aquilo? Também é essencialmente importante notar o procedimento evidente de uma pessoa, para determinar como seu conceito de confiança difere do dela. Ela pode acreditar que só há confiança se nunca for questionada em suas decisões. Ela pode acreditar que há falta de confiança se a responsabilidade de seu trabalho é mudada sem uma explicação clara para ela. É inestimável para um gerente compreender esses valores e ser capaz de saber com antecedência quando estiver lidando com pessoas em qualquer situação dada. Há alguns gerentes que acreditam estarem sendo bons motivadores se forem bons em seus próprios termos. Eles pensam, eu pago um bom salário a esse sujeito, logo espero isso e isso em troca. Bem, de uma certa forma isso é verdade, mas várias pessoas valorizam as coisas diferentemente. Para algumas, a coisa mais importante é trabalhar com pessoas de quem gostamos. Quando essas pessoas começam a sair, o emprego perde seu brilho. Alguns valorizam um senso de criatividade e excitação. Alguns valorizam outras coisas. Se você quiser gerenciar bem, precisa saber os valores supremos de um empregado e como satisfazê-los. Se você não os proporcionar, o perderá, ou pelo menos nunca o terá trabalhando no auge de seu desempenho e gostando de seu trabalho. Isso tudo exige mais tempo e sensibilidade? Claro, mas se você valoriza as pessoas com quem trabalha, vale a pena por você e por elas. Lembre-se de que os valores têm enorme poder emocional. Se você se afasta de seus valores e assume
que está agindo certo no seu ponto de vista, provavelmente passará muito tempo sentindo-se amargo e traído. Se você puder resolver a diferença de valores, provavelmente terá associados, amigos e membros da família mais feliz, e você será também mais feliz. Não é essencial na vida ter os mesmos valores de outra pessoa, mas é essencial ser capaz de alinhar-se com outras pessoas para entender quais são seus valores e para apoiá-los e trabalhar com eles. Os valores são os instrumentos de motivação mais poderosos que temos. Se quiser mudar um mau hábito, a mudança pode ser feita muito rapidamente se você vincular o sucesso da manutenção dessa mudança a altos valores. Sei de uma mulher que colocou um valor extremamente alto no orgulho e no respeito. Assim, o que fez foi escrever um bilhete para as 5 pessoas que ela mais respeitava no mundo, dizendo que nunca mais fumaria, que tinha mais respeito pelo seu próprio corpo e pelo dos outros e não permitiria que isso acontecesse outra vez. Após ter enviado as cartas, deixou de fumar. Houve muitas ocasiões quando, disse ela, teria dado qualquer coisa por um cigarro, mas seu orgulho nunca a deixou voltar atrás. Era um valor mais importante do que a sensação de tirar baforadas de um cigarro. Hoje é ela uma saudável não fumante. Valores usados corretamente têm um grande poder para mudar nosso comportamento. Deixe-me compartilhar com vocês uma experiência recente que tive. Estava trabalhando com um time de futebol de faculdade que tinha 3 zagueiros. Todos tinham valores muito importantes. Detectei seus valores simplesmente perguntando a cada um por que era importante jogar futebol. O que isso dava a ele? Um disse que futebol era a maneira de fazer sua família ficar orgulhosa e glorificar Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. O segundo disse que futebol era importante como uma expressão de poder, o que superar as próprias limitações, vencer e subjugar os outros eram os valores máximos para ele. O terceiro era um jovem do gueto, que não foi capaz de encontrar qualquer valor particular no futebol. Quando lhe perguntei por que é importante jogar futebol, ele disse que não sabia. Acontece que estava quase sempre se afastando das coisas, como pobreza e vida difícil em casa, e não tinha uma noção clara do que o futebol significava para ele. Obviamente, você motivaria esses 3 de maneiras muito diferentes. Se tentasse motivar o primeiro, cujos valores eram fazer Jesus e sua família orgulhosos, enchendo-lhe a cabeça com a importância de agarrar seus oponentes e amassá-los na poeira, isso provavelmente causaria um grande conflito interno, porque ele vê no jogo um valor positivo e não violento, negativo. Se você conversa com ardor sobre glorificar Jesus e fazer sua família orgulhosa, com o segundo, ele não ficaria motivado, porque não é essa a principal razão para ele estar jogando. Aconteceu que o terceiro zagueiro é que tinha mais talento, mas estava fazendo menos uso dele do que os outros 2. Os treinadores estavam tendo dificuldades em motivá-lo, porque não tinha valores claros, nada claro, para o que dirigir-se ou afastar-se. Nesse caso, eles tinham de encontrar algum valor que ele tivesse em outro contexto, como orgulho, e transferi-lo para o contexto do futebol. Por fim, apesar de já ter se machucado antes do primeiro jogo, pelo menos tornou-se motivado para apoiar o time, e os treinadores tinham um meio de motivá-lo no futuro, quando seu corpo ficasse curado. Os valores trabalham de uma maneira que é tão complexa e delicada como tudo de que já falamos neste livro. Lembre-se de que quando usamos palavras,
Estamos usando um mapa, e o mapa não é o território. Se eu lhe digo que estou com fome ou que quero dar uma volta de carro, você ainda está trabalhando a partir de um mapa. Fome pode significar estar pronto para uma grande refeição ou querer um pequeno lanche. Sua ideia de um veículo pode ser um Honda ou uma limusine, mas o mapa se aproxima bastante. Sua equivalência complexa está bastante perto da minha e não temos muitos problemas em nos comunicar. Os valores se apresentam a nós como os mapas mais sutis de todos. Portanto, quando lhe digo quais são os meus valores, você está trabalhando com um mapa do mapa. O seu mapa, sua equivalência complexa dos valores, pode ser muito diferente do meu. Se você ou eu dizemos que a liberdade é o nosso valor mais alto, isso criaria harmonia e concordância entre nós, porque queremos a mesma coisa, estamos motivados na mesma direção. Mas não é tão simples assim. Liberdade para mim pode significar ser capaz de fazer o que eu quiser, quando quiser, onde quiser, com quem eu quiser e tanto quanto eu quiser. Liberdade para você pode significar ter alguém que tome conta de você o tempo todo, ficar livre de discussões vivendo num ambiente estruturado. Liberdade para outra pessoa ainda pode ser um planejamento político, a disciplina necessária para manter um determinado sistema político. Se um homem não descobriu algo por que morrer, ele não está preparado para viver. Martin Luther King Jr. Por terem os valores tanta prioridade, eles carregam uma incrível carga emocional. Não há maneira mais fácil de ligar pessoas do que alinhá-las através de seus valores mais altos. É por isso que uma força leal lutando pelo seu país quase sempre subjugará um grupo de mercenários. Não há maneira mais traumática de separar pessoas do que criar comportamentos que ponham seus valores mais altos em conflito. As coisas que valem mais para nós, seja um sentimento de patriotismo ou o amor pela família, são todos reflexos dos valores. Assim, construindo hierarquias exatas, você desenvolve alguma coisa que nunca teve antes. O mapa mais útil possível do que alguém precisa e do que será a reação dele. Vemos o poder explosivo e as delicadas nuances dos valores o tempo todo nos relacionamentos. Uma pessoa pode sentir-se traída por um romance que fracassou. Ele dizia que me amava, diz ela. Que piada! Para uma pessoa, amor pode ser um compromisso que dure para sempre. Para outra, pode ser uma união breve, mas intensa. Essa pessoa pode ter sido grosseira ou pode ter sido uma pessoa com um complexo de equivalência diferente do que é amor. Portanto, é absolutamente crucial que você construa um mapa que seja o mais concreto possível, que você determine o que o mapa da outra pessoa é realmente. Você precisa saber não só as palavras que está usando, mas o que ela significa. A maneira de fazer isso é perguntar com toda a flexibilidade e persistência que você consiga para construir um complexo de equivalência exato do que seja a hierarquia de valores deles. Muitas vezes, as ideias de valores variam tanto que duas pessoas que confessam valores comuns podem não ter nada em comum, e duas pessoas que professam valores diferentes podem descobrir que realmente querem a mesma coisa. Para uma pessoa, diversão pode significar usar drogas, ficar acordado todas as noites em festas, dançar até o dia raiar. Para outra, diversão pode significar subir montanhas ou descer corredeiras, qualquer coisa que seja nova, excitante ou desafiadora.
A única coisa que seus valores têm em comum é a palavra que usam. Uma terceira pessoa pode dizer que seu valor mais importante é o desafio. Para ela também pode significar subir montanhas e descer corredeiras. Pergunte-lhe sobre diversão, e ela pode dispensá-la como frívola e sem importância. Mas, por desafio, ela pode querer significar exatamente a mesma coisa que a segunda pessoa faz para a diversão. Valores comuns formam a base para a harmonia máxima. Se duas pessoas têm valores que estão totalmente vinculados, seu relacionamento pode durar para sempre. Se seus valores são totalmente diferentes, há pouca chance de um relacionamento ser duradouro e harmonioso. Poucos relacionamentos podem ser classificados em qualquer dessas categorias extremas. Como resultados, você tem de fazer duas coisas. Primeiro, encontre os valores que têm em comum, a fim de poder usá-los para ajudar a passar os outros que não são iguais. Não foi isso que Reagan e Gorbachev tentaram fazer em seus encontros de cúpula? Manter os valores que ambos os países têm em comum, que mantivessem seu relacionamento como sobrevivência? Segundo, procure apoiar e preencher os valores mais importantes da outra pessoa, o mais que puder. Isso é a base de um relacionamento poderoso, apoiado e duradouro, quer seja de negócios, pessoal ou de família. Os valores são o fator dominante que provocam congruência e fazem com que as pessoas fiquem motivadas ou não. Se você conhece os valores delas, você tem a chance final. Se não tem, você pode criar um comportamento poderoso que não dura ou não produz o seu final desejado. Se estiver em conflito com os valores da pessoa, ela agirá como um interruptor de circuito para dominá-los. Os valores são como uma corte suprema. Eles decidem quais comportamentos funcionam e quais não, quais produzem estados desejados e quais produzem incongruência. Assim como as pessoas têm ideias diferentes do que os valores significam, elas têm diferentes maneiras de determinar se seus valores estão sendo preenchidos. Em nível pessoal, o procedimento para detectar uma evidência é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer para estabelecer metas para si. Aqui está um exercício que vale a pena. Pense em 5 valores que são importantes para você e imagine seu procedimento evidencial. O que tem de acontecer para que você saiba que seus valores estão sendo encontrados e preenchidos? Responda isso agora, em outra folha de papel. Avalie se seu procedimento evidencial o ajuda ou o afasta. Você pode controlar e mudar seus próprios procedimentos evidenciais. Os que apresentamos eram criações mentais, nada mais. Deveriam nos servir em vez de nos manter afastados. Os valores mudam, algumas vezes mudam radicalmente, mas em geral mudam em nível inconsciente. Muitos de nós temos procedimentos evidenciais que são autodestrutivos ou ultrapassados. Quando você estava no colégio, deve ter precisado de inúmeros envolvimentos românticos para se sentir-se atraente. Como adulto, deve ter querido desenvolver estratégias mais elegantes. Se você valoriza a atração pessoal, mas só se sente atraente se seu aspecto rivalizar com Cheryl Tiegs ou Robert Redford, você pode estar se garantindo uma frustração. Todos nós conhecemos pessoas que estão fixas num objetivo, alguma coisa que simbolize algum valor máximo para elas. E agora, quando o alcançam, descobrem que não significava nada. Seus valores mudaram, mas o procedimento evidencial teve uma vida própria. Algumas vezes as pessoas têm um procedimento evidencial que não está ligado
a nenhum valor. Elas sabem o que querem, mas não sabem por quê. Portanto, quando o conseguem, isso torna-se uma miragem, alguma coisa que a cultura lhes vendeu, mas que realmente não desejavam. A incongruência entre valores e comportamentos é um dos grandes temas na literatura e filmes, indo de Cidadão Kane a O Grande Gatsby. Você precisa desenvolver um sentido para ver o progresso de seus valores e como eles estão mudando, assim como precisa regularmente reavaliar seus objetivos e metas que listou no capítulo 11. Você deve regularmente rever os valores que mais o motivam. Outra maneira de rever procedimentos evidenciais é anotar se são acessíveis a um nível que seja atingido dentro de um período de tempo razoável. Pegue 2 formandos do colegial, começando a vida. Para um garoto, sucesso pode significar uma família estável, um emprego que pague $40.000 por ano, uma casa de $100.000 e ser fisicamente apresentável. Para outro, pode significar uma grande família, uma renda de $240.000 por ano, uma casa de 2 milhões, o corpo de um triatleta, muitos amigos, um time profissional de futebol e um Rolls-Royce com motorista. Ter metas grandiosas é ótimo, se elas trabalharem por você. Certamente eu criei grandes metas para mim e, como resultado de criar aquelas representações interiores, fui capaz de criar os comportamentos que as apoiaram. Mas assim como as metas e os valores mudam, os procedimentos evidenciais também. As pessoas são mais felizes se também encontrarem metas intermediárias para dirigirem seus esforços. Essas proporcionam o feedback de que está sendo bem-sucedido, de que pode realizar seus sonhos. Algumas pessoas podem ser totalmente motivadas pela meta de um corpo de triatleta, uma casa de $2 milhões, um time de futebol e um Rolls-Royce. Outras podem primeiro ver o sucesso em disputar honrosamente uma corrida de 10 km, ou mudar seus hábitos alimentares, ou ter uma linda casa de $100.000, ou um adorável relacionamento ou família. Após criar esses objetivos, eles podem estabelecer outros novos. Ainda podem querer alcançar visões mais opulentas, mas podem conseguir mais satisfação realizando a meta antiga. Outro aspecto dos procedimentos evidenciais é a especificação. Se colocar um valor num romance, você pode dizer que seu procedimento evidencial é ter um bom relacionamento com uma mulher atraente e adorável. Esse é um objetivo razoável que merece ser tentado. Você até pode ter uma boa imagem da aparência e traços de personalidade que mais queira. Isso também é ótimo. Outra pessoa pode ter como procedimento evidencial um romance tempestuoso com uma coelhinha loura e de olhos azuis da Playboy, com um busto de 105 centímetros, um apartamento na 5ª Avenida em Manhattan e uma renda de 6 dígitos. Somente essas exatas submodalidades a satisfarão. Não há nada errado em ter-se um alvo, mas há um grande potencial de frustração se você ligar seus valores a uma imagem que seja muito específica. Você está excluindo 99% das pessoas, coisas ou experiências que poderiam satisfazê-lo. Isso não significa que não possa criar tais resultados na vida. Você pode, no entanto, com mais flexibilidade em seu procedimento evidencial, poderá facilmente realizar seus verdadeiros desejos ou valores. Há uma linha comum aqui, a importância da flexibilidade. Lembre-se de que, em qualquer contexto, o sistema com maior flexibilidade, com mais escolhas, será o mais efetivo. É absolutamente essencial lembrar que
Os valores têm prioridade para nós, mas representamos suas prioridades pelos procedimentos evidenciais que adotamos. Você pode escolher um mapa do mundo que seja tão limitado que se torna quase uma garantia de frustração. Muitos de nós fazemos isso. Dizemos que sucesso é precisamente isso e um bom relacionamento é precisamente outra coisa. Mas tirar toda a flexibilidade do sistema é uma das maneiras mais certas de garantir frustração. Há mais dolorosas questões que podem vir às mãos das pessoas geralmente dizem respeito a seus valores. Algumas vezes, dois valores diferentes, como liberdade e amor, nos puxam para direções opostas. Liberdade pode significar a capacidade de você fazer o que quiser, a qualquer hora. Amor pode significar compromisso com uma só pessoa. A maioria de nós já sentiu esse conflito. Quando acontece, não é agradável. No entanto, é da maior importância saber quais são nossos valores mais altos a fim de escolhermos comportamentos que os apoiem. Se não o fizermos, mais tarde pagaremos o preço emocional por não termos apoiado o que acreditávamos que fosse o mais importante em nossas vidas. Os comportamentos ligados aos valores mais altos da hierarquia substituirão os comportamentos ligados aos valores classificados como mais baixos. Não há nada tão desanimador como ter valores fortes a puxarem você para direções opostas. Isso cria um tremendo sentido de incongruência. Se a incongruência permanecer bastante tempo, poderá destruir um relacionamento. Você pode agir com um deles, por exemplo, exercer sua liberdade de uma forma que destrói o outro. Você pode tentar adaptar, isto é, reprimir seus anseios de liberdade de tal forma que você se torna frustrado e destrutivo no relacionamento. Ou, desde que poucos de nós realmente confrontamos e compreendemos nossos valores, podemos só experimentar um sentimento geral de frustração e mal-estar, logo começaremos a filtrar todas as nossas experiências de vida através dessas emoções negativas, até se tornarem parte de nós. Sentimentos de insatisfação que poderemos tentar aliviar, comendo muito, fumando e coisas assim. Se você não compreende como os valores trabalham, é difícil aproximar-se de qualquer espécie de compromisso elegante. Mas, se você compreende, não tem necessidade de enfraquecer. O relacionamento ou seu senso de liberdade, você pode mudar o procedimento evidencial. Quando você era um rapaz do colegial, liberdade talvez significasse tentar imitar a vida sexual de Warren Beatty. Mas talvez um relacionamento amoroso proporcione um conforto, os recursos e a alegria que incorporam mais liberdade real do que a capacidade de correr para a cama com qualquer pessoa que você encontre num bar. Esse é essencialmente o processo de reestruturar uma experiência de forma a criar congruência. Às vezes a incongruência não vem dos valores em si, mas dos procedimentos evidenciais para os valores diferentes. Sucesso e espiritualidade não têm de produzir incongruência. Você pode ser um grande sucesso e ainda ter uma vida espiritual rica, mas se o seu procedimento evidencial para o sucesso é ter uma imensa mansão e o seu procedimento evidencial para a espiritualidade é viver uma vida simples e austera, você terá de redefinir o seu procedimento evidencial ou reestruturar sua percepção. De outra forma, você poderia estar se condenando a uma vida de conflitos interiores. Poderia ser útil lembrar o sistema de crenças que W. Mitchell usou para apoiar-se a fim de ter uma vida rica e feliz, apesar do que poderiam ter sido circunstâncias limitadoras. Não há nenhuma relação entre dois fatores, isto é, para ele, estar paralítico não significa que não possa ser feliz.
ter muito dinheiro não significa que você não seja espiritual, e viver uma vida austera necessariamente não significa que você seja espiritual. A PNL proporciona instrumentos para mudar a estrutura da maioria das experiências, a fim de que possam criar congruência. Uma vez trabalhei com um homem que tinha um problema bastante comum. Ele tinha um relacionamento amoroso com uma mulher, mas também tinha em alto valor ser sexualmente atraente e se relacionar com outras mulheres. Quando detectava sinais sexuais em uma mulher atraente, começava a sentir-se culpado devido ao valor que dava ao seu relacionamento. Quando encontrava uma mulher atraente, sua sintaxe para a atração trabalhava dessa maneira. Ele veria uma tal mulher, V-E, e diria alguma coisa para si, A-I-D. Essa mulher é deslumbrante e ela me quer. Isso levaria a um sentimento ou desejo de continuar, K-I. E algumas vezes o desejo torna-se realidade e ele agiria, K-E. Mas o desejo e a aventura romântica que se seguissem resultariam em conflitos severos com a sua necessidade de um relacionamento forte com uma só pessoa, que para ele era um profundo desejo. Ensinei-lhe a acrescentar uma nova peça à sua estratégia, que tinha sido VE, AID, KI, KE. Instalei-a de forma que, depois que visse uma mulher, VE, e dissesse para si: essa é uma bela mulher, e ela me quer, AID. Acrescentasse outra frase auditiva interior: e eu amo a mulher com quem estou. Então fazia-o ver a mulher com a qual estava envolvido sorrindo para ele e olhando-o de uma maneira totalmente amorosa, VI, que criava para ele uma nova sensação sinestésica interior, que fazia com que ele se sentisse amando a mulher com quem vivia. Fiz com que instalasse a estratégia por repetição. Fazia-o simplesmente ver uma mulher por quem tinha sido atraído e dizer para si: esta é uma mulher bela e ela me quer. Imediatamente dizer a nova sensação auditiva interior: e eu amo a mulher com quem vivo, num tom de voz amoroso, e então imaginar sua companheira sorrindo para ele de maneira amorosa. Fiz com que repetisse muitas e muitas vezes, até que estivesse instalado como um sistema switch, de forma que cada vez que uma mulher atraente passasse, imediatamente faria com que ele percorresse o novo padrão. Essa estratégia permitiu-lhe ter tudo. Sua antiga estratégia o empurrava para duas direções ao mesmo tempo, provocando grande desgaste no seu relacionamento. Só reprimir o impulso de sentir-se atraente teria feito com que se sentisse frustrado e conflitado. A nova estratégia permitiu que conseguisse as sensações positivas de atração que precisava, enquanto afastava o conflito que estava enfraquecendo seu relacionamento. Agora, quanto mais mulheres atraentes ele vê, mais ele sente que ama a mulher com quem vive. A maneira suprema de usar valores é integrá-los com metaprogramas, a fim de nos motivar e nos entendermos e aos outros. Os valores são os filtros finais. Metaprogramas são os padrões de operações que guiam a maioria de nossas percepções e, assim, de nossos comportamentos. Se souber como usar os dois juntos, você pode desenvolver os mais exatos padrões de operações, que guiam a maioria de nossas percepções e, pois, de nossos comportamentos. Se souber como usar os dois juntos, poderá desenvolver os mais exatos padrões de motivação.
Uma vez trabalhei com um jovem tão irresponsável que deixava seus pais loucos. Seu problema era que vivia completamente o momento, sem nenhuma consideração pelas consequências. Se surgissem oportunidades que o mantivessem fora a noite toda, não queria dizer com isso que fosse irresponsável, mas ele reagia às coisas que estivessem diretamente em sua frente, as coisas para as quais se dirigia, mas do que reagia às consequências de suas ações, coisas das quais devia se afastar. Quando encontrei esse jovem e conversei com ele, detectei seus metaprogramas. Aprendi que se movia em direção às coisas e agia pela necessidade. Comecei então a detectar seus valores. Ficou claro que seus 3 valores mais altos eram segurança, felicidade e confiança. Essas eram as coisas principais que precisava na vida. Portanto, estabeleci a harmonia, igualando-o e espelhando-o. Então, de uma maneira totalmente congruente, comecei a explicar como seus comportamentos estavam enfraquecendo todas as coisas nas quais ele colocava o maior valor. Ele tinha acabado de voltar depois de uma ausência de 2 dias inteiros, sem permissão ou comunicação a seus pais, que estavam desesperados e transtornados. Disse-lhe que eles estavam perdendo toda a paciência e que seu comportamento iria abalar toda a segurança, felicidade e confiança que a família lhe proporcionava. Se ele continuasse a agir assim, iria viver num lugar sem segurança, felicidade ou confiança. Poderia ser a cadeia, poderia ser o reformatório, mas se ele não fosse suficientemente responsável para viver em casa, seus pais teriam de mandá-lo para algum lugar onde alguém mais fosse responsável por ele. Assim, dei-lhe alguma coisa do que se afastar, alguma coisa que era a antítese de seus valores. A maioria das pessoas, mesmo que se mova normalmente para frente, evitará perder um valor-chave. A seguir, dei-lhe a alternativa otimista, alguma coisa para a qual se dirigir. Dei-lhe tarefas específicas que serviriam como um procedimento evidencial, que seus pais usariam para determinar a sua capacidade de continuar e apoiar os valores de segurança, felicidade e confiança, que eram tão importantes para ele. Ele teria de estar em casa todas as noites, às 10 horas. Teria de arranjar um emprego em 7 dias. Teria de fazer seus deveres domésticos todos os dias. Disse-lhe que reveríamos seus progressos dentro de 60 dias. E se ele mantivesse seus acordos, o nível de confiança de seus pais se elevaria, e assim também o apoio deles para a sua felicidade pessoal e segurança. Deixei bem claro que essas coisas eram necessidades para as quais ele devia se dirigir agora. Se quebrasse seu acordo uma vez, seria visto como uma experiência de aprendizado. Se quebrasse seu acordo 2 vezes, seria repreendido. Se quebrasse seu acordo uma 3ª vez, iria embora. O que fiz foi dar-lhe coisas para as quais se dirigir na hora, a fim de manter e aumentar o aproveitamento das coisas que valorizava. Antes, ele não tinha as coisas certas para as quais se dirigir, que apoiassem seu relacionamento com os pais. Também deixei claro que essas mudanças eram totalmente necessárias e lhe davam um procedimento evidencial muito específico para seguir. A última vez que ouvi falar dele, ainda estava se comportando como um rapaz modelo. Juntos, seus valores e metaprogramas lhe proporcionaram os instrumentos motivadores fundamentais. Dei-lhe uma maneira de criar para si a segurança, felicidade e confiança de que precisava.
Aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído, mas aquele que se compreende é mais inteligente. Aquele que controla os outros pode ser forte, mas aquele que se domina é ainda mais poderoso. Lao Tse, Tao Te Ching. Penso que você pode ver como os valores são explosivos e como podem ser valiosos instrumentos para mudanças. Antes, seus valores operavam quase que inteiramente no nível subconsciente. Agora, você tem a capacidade tanto de entender como manipulá-los para uma mudança positiva. Houve um tempo em que não sabíamos o que era um átomo. Portanto, éramos incapazes de usar seu terrível poder. Aprender sobre os valores tem o mesmo efeito sobre nós. Trazendo-os para a consciência, podemos produzir resultados que nunca poderíamos antes. Podemos brincar com botões que não sabíamos que existiam. Lembre-se, valores são sistemas de crenças que têm efeitos globais. Assim, fazendo mudanças em valores, seja eliminando conflitos ou acentuando o poder de valores fortalecedores, podemos realizar profundas mudanças em toda nossa vida. Em vez de nos sentirmos desconfortáveis sobre conflitos de valores que pouco compreendíamos no passado, podemos compreender o que está acontecendo dentro de nós, ou entre nós e os outros, e começarmos a gerar novos resultados. Fazemos isso de diversas maneiras. Podemos reestruturar a experiência a fim de que seja mais efetiva. Podemos mudar nossos procedimentos evidenciais, manipulando suas submodalidades, como fizemos através deste livro. Quando os valores são conflitantes, o conflito real é quase sempre entre um dos muitos procedimentos evidenciais. Podemos virar a figura e o som, de forma que o conflito fique desaparecido. Em alguns casos, podemos até mudar os próprios valores. Se você tem um valor que gostaria que estivesse mais alto em sua hierarquia, você pode mudar suas submodalidades de forma que fiquem mais parecidos com aquelas no alto da hierarquia. Na maioria dos casos, é muito mais fácil e mais efetivo lidar com submodalidades, mas acho que você pode ver como são poderosas essas técnicas. Dessa maneira, você pode mudar o nível de importância dos valores mudando a maneira como os representa em seu cérebro. Por exemplo, eu estava cuidando de um homem cujo valor número 1 era utilidade. Amor era o número 9 de sua escala. Como você pode imaginar, com essa espécie de hierarquia de valores, ele fazia muitas coisas que não provocavam grande quantidade de harmonia com outros seres humanos. Descobri que ele representava seu valor número 1, a utilidade, como um enorme quadro, colocado à direita, muito brilhante, com um certo tom associado a ele. Após compará-lo com o que ele representava como sendo um valor mais baixo, amor, um quadro muito menor em preto e branco numa posição diferente, mais baixo, mais escuro, menor, desfocado. Tudo o que eu precisava fazer era tornar as submodalidades do valor classificado mais baixo exatamente iguais àquelas do valor classificado mais alto, e fazer as submodalidades do valor classificado mais alto iguais àquelas do valor classificado mais baixo. Então criar um padrão switch para mantê-las assim. Fazendo isso, mudamos a maneira como se sentia sobre seus valores. Mudamos sua hierarquia. O amor tornou-se seu valor número 1. Isso alterou radicalmente a maneira como percebia o mundo, o que era mais importante para ele, e assim as espécies de ações que criou sobre uma base consistente.
Mudar a hierarquia de valores de alguém pode ter implicações imensas, que podem não aparecer imediatamente. Geralmente, é melhor começar descobrindo o procedimento evidencial da pessoa e mudar suas percepções sobre se estava alcançando seus valores, mudar sua escala de importância. Acredito que possa ver como isso poderia ser valioso num relacionamento pessoal. Suponhamos que o valor número 1 de uma pessoa seja atração, que o número 2 é comunicação honesta, o número 3 é criatividade e o número 4 é respeito. Há duas abordagens para criar um sentimento de satisfação dentro desse mesmo relacionamento. Uma seria fazer respeito ser o valor número 1 e fazer atração ser o número 4. Por meio disso, você poderia pegar um indivíduo que não se sente mais atraído por sua companheira e fazer esse sentimento menos importante do que seu respeito por ela. Enquanto sentisse respeito por ela, sentiria que sua maior necessidade estava sendo preenchida. Uma abordagem mais simples e menos radical seria determinar seu procedimento evidencial para achar alguém atraente. O que ele deve ver, ouvir e sentir? Então, ou mude essa estratégia de atuação ou faça-o compartilhar com sua companheira o que ele precisa para ter aquele valor preenchido. Muitos de nós temos alguns valores conflitantes. Queremos sair e conseguir grandes resultados no mundo. E queremos descansar na praia. Queremos passar bastante tempo com nossas famílias. E queremos trabalhar com afinco para sermos um sucesso em nossos empregos. Queremos segurança e queremos excitação. Algum conflito de valores é inevitável. Ele empresta uma certa riqueza e textura à vida. Os problemas surgem quando valores fundamentais nos empurram em direções diferentes. Após ler este capítulo, olhe sua hierarquia de valores e procedimentos evidenciais para ver onde estão os conflitos, vê-los claramente e o primeiro passo para resolvê-los. Valores têm prioridade para as sociedades, assim como para indivíduos. A história dos Estados Unidos durante os últimos 20 anos é um triste estudo da importância e variação dos valores. O que foi a revolta dos anos 60? Se não um exemplo catastrófico de valores em conflito? Repentinamente, um enorme e influente segmento da sociedade estava professando valores que iam de encontro radicalmente àqueles da sociedade como um todo. Muitos dos mais queridos valores de nossa pátria, patriotismo, família, casamento, o trabalho ético, estavam sendo repentinamente questionados. O resultado foi um período de incongruência social e tumultos. Há duas diferenças principais entre hoje e ontem. Uma é que a maioria dos jovens dos anos 60 encontraram maneiras novas e mais positivas para expressar seus valores. Nos anos 60, uma pessoa podia achar que liberdade significava usar drogas e deixar o cabelo crescer. Agora, nos anos 80, a mesma pessoa pode sentir que ter um negócio e estar no controle de sua vida é a maneira mais efetiva de alcançar o mesmo resultado. A outra diferença é que nossos valores mudaram. Quando você olha para a evolução dos valores americanos nos últimos 25 anos, realmente não vê a vitória de um conjunto de valores sobre outros. Em vez disso, você vê que um conjunto de valores evoluiu. De certa maneira, retrocedemos para alguns valores tradicionais, como patriotismo ou vida familiar. Em outros, adotamos muitos dos valores dos anos 60. Somos mais tolerantes, temos valores diferentes sobre os direitos das mulheres e minorias, sobre a natureza do trabalho produtivo e satisfatório. Há uma lição útil para todos nós no que ocorreu. Os valores mudam e as pessoas mudam.
As únicas pessoas que não mudam são aquelas que não respiram. Portanto, o importante é estar consciente desse fluxo e mover-se com ele. Lembre-se do exemplo das pessoas que se fixam num objetivo só para descobrir que ele não serve mais a seus valores. Muitas vezes nos encontramos nessa situação em diferentes ocasiões. O meio de contorná-las é reconhecer nossos valores atenta e ativamente e os procedimentos evidenciais que construímos para elas. Todos nós temos de viver com algum grau de incongruência. Isso é parte da ambiguidade do ser humano. Assim como as sociedades atravessaram períodos de alterações como os anos 60, as pessoas também. Mas, se sabemos o que está acontecendo, estamos mais bem capacitados para competir ou mudar o que pudermos. Se sentimos a incongruência e a compreendemos, frequentemente agiremos de maneira imprópria. Começaremos a fumar, ou beber, ou qualquer outra coisa para fazer frente a frustrações que não entendemos. Assim, o primeiro passo para lidar com conflitos de valores é compreendê-los. A fórmula do sucesso supremo confirma os valores, assim como as outras coisas. Você precisa saber o que quer, seus valores primários e sua hierarquia de valores. Você precisa agir. Você precisa desenvolver o sentido de perspicácia para saber o que está conseguindo. E você precisa desenvolver a flexibilidade para mudar. Se seus comportamentos atuais não combinam com seus valores, você precisa modificar seus comportamentos para resolver o conflito. Há um ponto final que vale a pena considerar. Lembre-se, todos nós estamos modelando o tempo todo. Nossas crianças, nossos empregados e nossos sócios nos negócios estão sempre nos modelando de diferentes maneiras. Se quisermos ser modelos efetivos, não há nada mais importante do que termos valores fortes e comportamentos congruentes. Modelar comportamentos é importante, mas os valores dominam quase que tudo mais. Se você apoia compromisso enquanto sua vida reflete infelicidade e confusão, aqueles que veem você como um modelo ligarão a ideia de compromisso a uma infelicidade confusa. Se você apoia um compromisso enquanto sua vida reflete excitação e alegria, você está proporcionando um modelo congruente que liga compromisso e alegria. Pense nas pessoas que mais o afetaram em sua vida. É bem provável que tenham proporcionado os mais efetivos e congruentes modelos. Foram pessoas cujos valores e comportamentos proporcionaram o mais vibrante e convincente modelo de sucesso. As mais importantes forças motivadoras na história, livros como a Bíblia, são a respeito de nada mais do que valores. As histórias que os livros religiosos contam, as situações que descrevem, são modelos que enriqueceram as vidas da maioria das pessoas no planeta, dando grande poder àqueles valores. Descobrir os valores de alguém é simplesmente uma questão de descobrir o que é mais importante para ele ou ela. Sabendo disso, você pode conhecer mais efetivamente não somente as necessidades do outro, mas as suas próprias. No próximo capítulo, vamos olhar as 5 coisas que toda pessoa de sucesso tem de confrontar e com as quais tem de se haver a fim de usar e aplicar tudo de que falamos neste livro.